no texto de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, nós vamos ler do 1 até o 16. 1 Timóteo 4, 1 a 16. A palavra de Deus diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concebido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paizinho, fala conosco nessa noite, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos ensine, nos dê entendimento, nos dê discernimento e que essa palavra venha nos abençoar e nos dirigir, Pai, não só no dia de hoje, mas durante todo o 2021. No nome de Jesus, amém. Amém, amados? Eu gostaria primeiro de agradecer a vocês que vieram aqui e compartilharam, também agradecer o pessoal que nos enviou aí os vídeos, e nós seguimos firmes, amém? Para cumprir o propósito do Senhor. Eu gostaria de falar, nesse último culto aí de 2020, a respeito da nossa conduta, né, da nossa forma de agir, da nossa forma de compreender o cristianismo, dos nossos princípios. Eu gostaria de falar sobre uma forma de nos prepararmos para o 2021 de forma correta. Não é? Então o tema dessa mensagem é preparando-se para 2021, fidelidade a Deus em tempos de incertezas. Não é? A gente vai iniciar um novo ano, mas a gente não sabe direito ainda o que vai acontecer. Não é? Todo ano ele traz os seus desafios, todo ano traz as suas surpresas, as suas incertezas. Mas eu creio que, não é, nesses últimos anos aí que nós temos vivido, talvez o 2021 seja aquele que a gente espera, não é, que traga mais incertezas e que traga mais desafios, porque a gente termina o 2020 de uma forma que muitos de nós não gostariam, né? Terminamos ainda cheios de dúvidas, terminamos ainda, não é, às vezes com o coração palpitando, mas nós cremos em Deus e nós sabemos que Ele está no controle, por isso nós precisamos nos preparar da forma certa, mesmo que essas incertezas e essas dificuldades elas continuem, não é? Eu vi uma chargezinha há umas semanas atrás que dizia mais ou menos assim, não é, que o 2021 estava chegando, mas que era bom se nós pudéssemos ver primeiro o trailer, para nos prepararmos. Não é? Quando a gente vai no cinema e a gente vê o trailer do filme, e a gente já tem a noção de certas coisas que vão acontecer nesse filme. A gente ainda não viu o trailer de 2021, não é mesmo? Eu vi uma outra chargezinha no Facebook, há uns 2 dias atrás, que era uma pessoa escondida assim atrás de uma... na esquina assim, de uma parede,
como um cabo de vassoura abrindo a porta do 2021. Estava escondido assim, cheio de medo, abrindo a porta do 2021, porque a gente não sabe, né, o que vem aí pela frente. Mas se a gente vai observar a palavra do Senhor, e especialmente esse texto aqui que nós vamos aí abordar hoje, nós entenderemos como nos preparamos da maneira correta para enfrentar aquilo que vier aí pela frente. Tudo aquilo que bater a nossa porta, nós estaremos preparados se nós colocarmos aí em prática o que nós encontramos aqui nesse texto. E claro, existem outros textos que, se a gente também colocar em prática, nós estaremos preparados. Esse é um apenas, né? E esses são alguns pontos e alguns ensinamentos que eu retirei do texto. Mas existem vários textos, não é? A Bíblia toda, para nós observarmos e conseguirmos viver de uma forma boa, em que Deus possa ser glorificado e que nós possamos também causar impacto na vida das pessoas. Nós olhamos aqui para esse texto e nós vemos que Paulo está falando para Timóteo, que era o pastor da cidade de Éfeso, e essa igreja, ela estava no meio de uma sociedade bastante imoral, bastante impura, bastante corrupta, não é, com muito pecado. E nós vemos aí Paulo, ele focando na questão do caráter cristão, ensinando para Timóteo que ele deveria continuar do jeito que ele era e fortalecendo aí o seu discípulo, o seu pupilo, para que ele pudesse ficar firme contra as influências dos falsos mestres. Não é? Todos nós já vimos pregação, não é, que ela é mais humanista do que bíblica. Todos nós já vimos ensinos que são contrários, não é, àqueles princípios da Bíblia. Todos nós já vimos falsas testemunhas do Senhor. Todos nós já vimos falsos profetas, todos nós já vimos profetada em vez de profecia, não é? E nessa sociedade, também nessa igreja, existia muito disso. Pessoas que eram agnósticas, pessoas que elas não compreendiam o cristianismo e elas torciam a verdade da palavra. Tudo muito contemporâneo, nós vemos hoje também, não é? Se não tomarmos cuidado, as nossas igrejas serão invadidas, não é, por falsas doutrinas. E toda falsa doutrina, ela é produzida, não é, pelo diabo, que começa a disseminar isso através daqueles que não são firmes com o Senhor, daqueles que talvez da boca para fora digam que são servos de Deus, mas os seus atos, a sua conduta, as suas palavras, elas são totalmente contrárias a isso. No verso 1, Paulo fala para Timóteo, olha, o Espírito está afirmando expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, porque obedecem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Não é? O próprio diabo, ele tem essa característica de ser mentiroso. Não é? Jesus fala que ele é o pai da mentira, e ele planta no coração daqueles que não servem a Deus esse tipo de engano, e essas pessoas acabam disseminando esse engano, e se nós não cuidarmos, esse engano vem para dentro das igrejas, e muitos cristãos que são firmes, que são sérios, que até procuram realmente aplicar a Bíblia todos os dias da sua vida, podem cair, podem apostatar, podem esfriar e podem se desviar do Senhor. Esses falsos mestres, eles acabam influenciando as pessoas e torcendo a palavra de Deus. O ensino deles eles proíbem o que Deus permite e eles acabam validando aquilo que Deus proíbe. Você já viu algum ensino assim? A palavra de Deus proíbe expressamente, mas o ensino de muitos dá validade àquilo que as pessoas querem fazer, apesar de ser pecado. E acabam torcendo a Bíblia, e muita gente acha que é bíblico aquilo que não é. Muita gente faz achando que não tem nada a ver, mas está transgredindo e entristecendo o Espírito do Senhor. Lá no Éden nós vimos algo parecido, não vimos? Deus falou, não coma, porque certamente morrerão. E aí o diabo falou o que para Eva? Vocês não vão morrer. Pode comer, vocês não vão morrer. Deus não falou isso. E ela acabou comendo, deu para Adão comer, e os dois pecaram, e o pecado entrou na humanidade, e hoje nós temos esse problema. E o pecado condena as pessoas para uma eternidade toda longe de Deus no inferno. O resultado da pregação desses falsos profetas é um falso evangelho, que traz dúvida, que traz esfriamento, que traz abandono da fé. E aí a pessoa acaba apostatando, se desviando da sã doutrina e abandonando a Deus. Quanto menos ela obedece, mais ela peca.
quanto mais ela peca, menos ela tem vontade de obedecer. E quanto menos ela obedece e mais peca, mais ela se afasta de Deus e da realidade que Deus gostaria que ela pudesse viver no seu dia a dia. É um abandono intencional e consciente, é um abandono deliberado da verdade e da fé cristã, por influência de falsos ensinos e falsos mestres, falsos profetas e daquilo que sai da boca deles. As pessoas que uma vez professavam a fé cristã acabam abandonando suas convicções e se afastando de Deus. Uma coisa, porém, precisa ser aqui esclarecida: nem todo mundo que está na igreja é cristão, nem todo mundo que está, não é, na lista de membro até mesmo das igrejas tem o seu nome escrito no livro da vida. Nós precisamos estar atentos com isso e temos que ter cuidado, não é, para quem nós estamos oferecendo a nossa atenção e deixando que nos influencie. No verso 2 nós vemos que as pessoas, elas são hipócritas quando elas agem dessa maneira, não é? Paulo chama aqui os falsos mestres, os falsos profetas, esses pregadores de falácias, de mentiras, de anátema, de pessoas que são hipócritas, que falam uma coisa, mas fazem outra. Muitas das pessoas que infelizmente cruzam os nossos caminhos até têm um discurso bíblico, mas a vida delas não é uma vida bíblica, não é uma vida com princípios. São falsos e se fazem passar muitas vezes por irmãos nossos na fé, com a intenção descarada de nos defraudar e nos enganar. Tem gente que faz por ignorância, pensa que está fazendo certo, mas não está fazendo. Mas tem gente que é mau caráter mesmo, tem gente que é mal intencionado, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos influenciar e não sermos influenciados, não é? Existem aí pessoas que partilham um evangelho errado, mas também vivem de forma errada. Não é só o evangelho que é torto, não é só a Bíblia que é mal interpretada e torcida para o seu bel prazer e para que eles possam dar vazão aí aos seus desejos pecaminosos. A própria vida dessas pessoas é contrária à palavra de Deus. Essas pessoas não possuem um real conhecimento de Deus. A Bíblia fala aqui nesse texto que elas têm a mente cauterizada, ou seja, está amortecida. Está amortecido, já não faz sentido para elas viver em santidade, e o pecado ele acaba se acumulando. Não possuem amor por Deus, não possuem temor a Deus, não se entristecem mais por causa do pecado. Quando a gente não se entristece mais por causa do pecado, não é? Aqui Paulo está dizendo que a nossa consciência já está cauterizada, amortecida, e quando a pessoa age assim, ela cada vez mais se afasta do Senhor. Por isso que aqueles que são realmente firmes, aqueles que realmente entregaram a sua vida para Jesus, que são cristãos verdadeiros e comprometidos com Ele, precisam lutar contra essas falsas doutrinas nas igrejas, precisam se posicionar contra isso. A gente precisa entrar aí em 2021 com coragem, nos posicionando contra isso, para que essas doutrinas não façam parte da nossa comunidade, para que a gente preserve a sã doutrina, para que o evangelho realmente verdadeiro possa ser pregado e difundido aqui no nosso meio, e essas doutrinas, elas não possam nos influenciar, elas não possam causar baixas nas nossas fileiras. Nós somos um exército, nós precisamos nos proteger, por isso que eu e você, nós precisamos nos levantar e nós temos que lutar contra isso. Mas como que a gente faz isso? Você tem alguma ideia de como nós podemos fazer isso? Você aqui no templo, você lá em casa, como que a gente se posiciona? Como que a gente se levanta? Como é que a gente, com coragem, a gente pode combater falsas doutrinas, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristãos? Paulo nos dá algumas dicas aqui, quando ele fala para Timóteo, algumas coisas ele fala para nós também. Logicamente aqui, Paulo ele está tratando com o pastor da igreja de Éfeso, que era o seu pupilo, era o seu discípulo. E Paulo está, ensinando como Timóteo deveria liderar aquela congregação. Mas no início, vocês lembram que eu dei graças a Deus pelo sacerdócio universal? Todos nós somos ministros de Deus. Todos nós somos, como Timóteo, embaixadores do reino. Todos nós cuidamos de pessoas, todos nós abençoamos pessoas, todos nós pregamos para pessoas, todos nós compartilhamos o evangelho com pessoas. Então esses ensinamentos servem para nós também, amém? E nós vamos aprender então com Paulo aqui e também com Timóteo. Primeiro ponto, nós fazemos isso advertindo as pessoas contra o perigo dessas falsas doutrinas.
O verso 6, a parte 1 diz: expondo estas coisas aos irmãos. Se nós expormos essas coisas aos irmãos, Paulo diz que nós seríamos, né, considerados bons ministros. Olha o que ele fala para Timóteo: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Então, quando tem uma falsa doutrina, e nós vemos que a Bíblia está sendo torcida e não está sendo pregada de forma adequada, nós precisamos nos posicionar, amém? E nós temos que expor estas coisas aos irmãos. Nós precisamos chegar realmente e colocar tudo em cima da mesa, não é? Colocar as coisas em pratos limpos, colocar os pingos nos is. Não podemos deixar isso em banho-maria, não podemos varrer para debaixo do tapete. Temos que nos levantar e expor isso. A palavra aqui que Paulo usa, a palavra grega que Paulo usa para se referir a ministro é diácono, que quer dizer servo. Eu sou um servo, você também é um servo, nós somos servos de Deus. Então nós somos diáconos do Senhor. E se nós quisermos ser bons diáconos, é o que a palavra diz ali, ministros, nós precisamos nos posicionar e expor essas coisas às pessoas, advertindo-as para que elas não caiam no erro, e advertindo também aquele que está provocando o erro, para que ele pare, para que ele possa se posicionar. Às vezes é uma questão de desconhecimento, a pessoa precisa se aprofundar mais na Bíblia. Às vezes é uma questão de mau caratismo, e a gente tem que enfrentar as duas coisas da mesma maneira. Segundo ponto, nós fazemos isso alimentando com a palavra da fé e com a boa doutrina. Como é que a gente combate boas heresias? Pregando a Bíblia. Como é que a gente combate boas heresias? Nos alimentando e alimentando as pessoas com o conteúdo bíblico verdadeiro. O verso 6, a parte B, diz assim: alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Não é? Paulo fala para Timóteo: alimenta-te você e alimenta as pessoas com a boa doutrina, com a sã doutrina. Conheçamos a Bíblia, não é mesmo? E aí sim nós iremos poder pregar para as pessoas. Olha o que diz o verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Nós precisamos nos aplicar a isso, a leitura da Bíblia, a exortação, que é a pregação da palavra, a correção que vem através da palavra, e ao ensino. Só ensina quem sabe, só dá quem já recebeu, só alimenta os outros quem tem o alimento em abundância para poder repartir. Se eu não conheço a Bíblia, como é que eu pregarei a Bíblia? Se eu não conheço a doutrina, como é que eu vou compartilhar essa doutrina? Se eu não comer a palavra, não me alimentar da palavra, como é que eu terei condição de levar outro a fazer a mesma coisa? Primeiro, nós somos estudantes da palavra, depois teremos condição de ensinar as outras pessoas. Só ensina bem quem aprende bem. Amém? Só ensina bem quem aprende bem. Cabe a cada cristão verdadeiro combater a mentira, promovendo a verdade. Como é que se combate a mentira? Promovendo a verdade. Mas é preciso nos levantarmos para isso. Primeiro ponto, nós falamos então sobre expor, não é, estas coisas, para sermos bons ministros do Senhor, advertindo as pessoas então contra os perigos. Segundo, falamos sobre dar alimento, não só para nós mesmos, mas também para outras pessoas, e esse alimento é a palavra da fé e a boa doutrina. Terceiro ponto, rejeitando as novidades, interpretações ou revelações estranhas. Olha o que o verso 7, Paulo ensina: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Nós temos que rejeitar as fábulas, as historinhas da carochinha, aquelas historinhas, né, que as pessoas elas acabam contando para enganar os outros, não é? Muitas vezes as pessoas tentam nos passar para trás, muitas vezes as pessoas elas inventam, não é, movimentações, digamos assim, espirituais. Elas inventam um agir que não foi o Espírito que produziu. As pessoas, para parecerem mais espirituais, elas muitas vezes forçam a barra, né? Paulo diz assim: olha, deixa de lado as fábulas, deixa de lado as conversas de velhas caducas. Gálatas 1, 8 e 9,
Paulo fala que mesmo que um anjo do céu venha e pregue um evangelho diferente daquele que tem sido pregado aí nos últimos 2000 anos, por ele, pelos outros apóstolos e por todos os cristãos aí, não é, piedosos que existiram antes de nós e até mesmo na nossa era, nós precisamos rejeitar, porque é maldição, é anátema, não podemos dar ouvidos a isso. Ele diz, olha, mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, maldição. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Efésios 4,14 diz, o objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incaustos ao erro. Nós não podemos ser mais criancinhas, não podemos mais ser imaturos, nós não podemos mais ser jogados de um lado para o outro por qualquer novidade que apareça. O pastor Luciano Subirá, ele diz o seguinte, olha, se você tem uma interpretação da Bíblia que em 2000 anos da história ninguém teve, vai rever essa interpretação, porque provavelmente você está errado, porque Deus não daria talvez essa interpretação para você, sendo que em 2000 anos de história já tiveram pessoas muito mais piedosas, muito mais santas, que oraram muito mais, que se comprometeram muito mais com eles e que conheciam muito mais profundamente a palavra. A gente tem que atentar para isso, essas novas revelações, esses novos moveres, essas novidades, essas novas interpretações, porque está assim disso. O texto, ele precisa ser entendido dentro do contexto e precisa fazer realmente uma transformação na nossa vida por aquilo que ele é e por aquilo que Deus teve a intenção de que ele pudesse nos ensinar e realmente dizer, e não por aquilo que a gente acha que quer dizer, ou porque aquilo que a gente entende e deseja que ele diga. Amém? O quarto ponto, cuidando da saúde espiritual. Nós precisamos cuidar da saúde espiritual. O verso 7, ele diz assim, olha, exercita-te pessoalmente na piedade. E o 8 diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e aquela que há de ser. Então Paulo fala para Timóteo, Timóteo, exercita-te na piedade, Timóteo. Você precisa cuidar da sua saúde espiritual. O cuidado que nós temos com o corpo precisa também haver no nosso espírito. Hoje em dia está na moda, né? Nós malharmos, nós irmos para o ginásio, nós cuidarmos do corpo, fazermos exercícios físicos. Você vai no YouTube e você vê a quantidade de vídeos que falam a respeito de você ser fitness. Nesse período de pandemia, de lockdown, então, o que teve de canal no YouTube ensinando como se exercitar em casa, não é? Existem aí os canais para nos ensinar a fazer comidas, não é? Para nós nos alimentarmos melhor, fazer dieta, essas coisas todas. Tudo muito focado no corpo. Esse mesmo foco precisa também acontecer para a nossa saúde espiritual. A gente precisa estar focado na nossa saúde espiritual. Precisamos ter as nossas práticas diárias, o nosso devocional diário de leitura, de oração, de jejum. Nós precisamos fazer aquilo que devemos fazer com todas as nossas forças para crescer espiritualmente. Não é? É um compromisso nos exercitarmos na piedade, termos reverência, respeito a Deus e pelas coisas de Deus. Reverência a Deus é um fundamento de toda a nossa autoridade espiritual. A reverência a Deus é o nosso fundamento de toda a nossa autoridade espiritual. E o respeito às pessoas é um limite que nos leva a proceder com urgência e seriedade. Porque respeitamos as pessoas, nós entendemos a urgência de levarmos elas ao conhecimento da verdade, e nós entendemos a seriedade daquilo que Deus colocou em nossas mãos, o ide, não é? Porque a gente respeita os outros, porque a gente quer vê-las bem e vê-las também salvas. Como templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, é verdade, mas também nós precisamos entender que como embaixadores de Cristo, em primeiro lugar nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual, para estarmos aptos a ministrar na vida de outros. E para nós conseguirmos também manter a nossa salvação, perseverando no caminho correto, não é? De alguma forma, nós podemos fazer isso, porque a Bíblia ela garante isso. E de maneira nenhuma nos podemos dar ao luxo de não fazer. Essa diligência precisa acontecer até a volta de Jesus, para que a gente possa então conquistar
a tão aguardada eternidade, não é aquilo que nós ansiamos. Quinto ponto, não sendo preguiçosos ou descuidados. Que em 2021 a gente não seja preguiçoso e descuidado. Não sejamos pessoas que veem a banda passar, pessoas que deixam para depois, pessoas que são procrastinadoras. Não podemos ser preguiçosos, mas precisamos ser pessoas empenhadas ao máximo com o ID de Jesus. Pessoas empenhadas ao máximo com o ID de Jesus. Olha lá o que o verso 9 até o verso 11 diz. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Não é? Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa ordenar e ensinar isso. Ou seja, requer, não é? Compromisso, requer motivação, requer determinação, requer convicção. E no 10 ele diz, é por isso que nós labutamos, ou seja, trabalhamos, nos esforçamos, a gente rala, a gente dá duro, nos esforçamos sobremodo, ou seja, era algo a mais do que muita gente fazia, porque era sobremodo, não era mais ou menos, não era de qualquer jeito, era uma coisa realmente para valer. Amém? É preciso esforço, é preciso trabalho, é preciso labuta, para quê? Para levarmos uma vida santa e levarmos os outros também a viver da mesma forma. Jesus veio para ser o Salvador de todos os homens. Infelizmente, muita gente o rejeita. O texto nos diz aqui, não é? Temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Jesus morreu para isso, mas somente aqueles que crerem nele, se arrependerem dos seus pecados, é que conquistarão a vida eterna. Deus não é um Deus exclusivista. O desejo dele, segundo Timóteo 2, 1 a 4, é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, não é mesmo? Só que somente aqueles que exercem a fé nele e que creem é que podem ser salvos. Jesus deseja ser o Salvador de todos, não importando nacionalidade, a raça, a língua, o extrato social ou até mesmo cultural. Na cruz ele morreu para tirar o pecado do mundo, mas somente quem crer nele será salvo, é o que diz João 3,15. Ele proporciona a redenção somente para aqueles que creem no seu nome. Olha o que William MacDonald diz. Jesus é o potencial salvador de todos os homens e o real salvador de todos aqueles que creem. Ele é o potencial salvador de todos os homens, não é? Basta nós exercermos a fé nele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas aquele que não crê, a Bíblia fala que já está condenado. Mas ele é o real salvador de todos aqueles que creem, todos aqueles que confessam, todos aqueles que abrem a sua boca, creem com o coração e com a sua boca dão um testemunho de que querem ele para a sua vida, realmente são salvos. Sexto ponto, sendo exemplo. Como é que a gente persevera em 2021? Como é que a gente consegue aí, não é, agradar a Deus e testemunhar da graça de Deus mesmo no meio de incertezas? Sendo exemplo. A palavra diz, verso 12, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo não deveria dar motivo algum para alguém criticá-lo. E é o que a gente deve fazer também. Não podemos dar motivo algum. Quando alguém tem uma contenda contra nós, as pessoas elas têm que sair envergonhadas, porque elas têm que nos olhar e ver que a nossa vida é uma vida santa no altar de Deus, sem motivo nenhum para elas apontarem o dedo para nós, não é? Sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de impureza, sem nenhum tipo de erro, de tropeço, sem nenhum tipo de pecado. As pessoas elas têm que olhar para nós e ver realmente Deus em nós. Deveria ser exemplo aonde? Na palavra. E aqui não é a Bíblia, aqui não é a palavra de Deus, aqui não é a Sagrada Escritura, aqui é aquilo que nós falamos. Nós temos que ser exemplo na nossa palavra, sermos pessoas íntegras, honestas. De uma palavra, a Bíblia diz que sim é sim e não é não. E o que passa disso é do maligno. Nós precisamos cuidar com o nosso linguajar, nós precisamos cuidar com aquilo que falamos, nós precisamos ser sóbrios, pacíficos, ponderados, assertivos, verdadeiros, honestos, íntegros. Nosso procedimento e conduta deve ser exemplar. O nosso testemunho e nosso caráter deve ser notório, ou seja, todos devem vê-lo. Todos devem ver o nosso testemunho e não ter por onde
pegar para nos acusar. Nós temos que ser conscientes das nossas palavras e condizentes com a nossa posição de embaixadores de Deus. Temos que saber quando empenharmos a nossa palavra. Temos que saber quando dizer sim e quando dizer não. Temos que saber quando nos comprometermos. Temos que ser condizentes com elas. Mas também temos que ter a correta consciência e o correto entendimento de que precisamos ser condizentes com a nossa posição de embaixadores no reino de Deus. Existe um autor chamado Hans Burke, e ele disse o seguinte: quem confessa a Deus somente com os lábios, negando com os seus atos e obras, contribui para que o nome de Deus seja blasfemado. Quem confessa a Deus somente com os lábios, negando com os seus atos e obras, contribui para que o nome de Deus seja blasfemado. A gente se engana quando a gente pensa que é somente o nosso testemunho que é prejudicado, se a gente engana, se a gente mente, se a gente trapassa. A gente se engana quando a gente pensa que somente o nosso nome é manchado quando a gente promete e não cumpre, quando a gente se compromete e a gente acaba roendo a corda e falhando. O nome de Deus também é blasfemado. O nosso nome fica mal, o nome de Deus também fica. O nosso testemunho, ele é enfraquecido, o nome de Deus fica comprometido. Paulo diz para Timóteo que ele deve ser um exemplo também no amor. O amor é a marca do cristão, a evidência de que nós somos discípulos de Jesus. João 13:35 fala sobre isso. Conhecerão, não é, vocês como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Não é? O amor é a preocupação pelo próximo, é a estima pelo próximo, é o cuidado com o próximo. Quando alguém ama com um amor que vem de Deus, aquele amor ágape, não é? Nós entendemos que essa pessoa buscará realmente fazer o bem para o seu semelhante. Não é? Por isso que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama com um amor ágape? E Pedro responde: Senhor, eu gosto de você com, não é, aquele amor que não é o amor ágape, que não é aquele amor que vem de Deus, que é aquele amor que não se preocupa com o outro. Mas Jesus restaura Pedro e diz: cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro fala: olha, eu gosto de você, Jesus. Responde de novo, não com aquele amor ágape. Mesmo assim, Jesus o restaura pela segunda vez e fala: cuida dos meus cordeiros. E a terceira vez, Jesus então muda a palavra. Ele fala: você gosta de mim, Pedro? E Pedro fala: Senhor, eu gosto de você, você sabe todas as coisas. E Jesus, pela terceira vez, ele restaura Pedro e o ministério de Pedro, dizendo: cuida das minhas ovelhas, mas cuida com esse amor ágape que eu tenho derramado no seu coração. E nós vemos alguns dias depois, Pedro, cheio do Espírito Santo, levantando-se no Pentecostes e encarando aqueles que o perseguiam. Antes um homem medroso, agora um homem cheio de coragem, porque o amor de Deus começou a fazer parte na vida dele, e ele agora se importava com as outras pessoas. Já não se importava com ele mesmo, mas se importava com o próximo. Paulo diz para Timóteo que ele tem que ser um exemplo na fé. A fé é sinônimo de fidelidade. E a nossa fé, a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,5, que tem que ser não fingida. Tem que ser uma fé não fingida. Ou seja, temos que ser fiéis mesmo. A fidelidade tem que ser uma marca, um traço de cada cristão. Nós não podemos ser fiéis da boca para fora e a hora que o bicho pegar, a gente faz como Pedro antes da sua conversão: pernas para que te quero. Não, a gente fica firme, fiel ao Senhor em todo momento, não importa aquilo que nos custe, não importa aquilo que aconteça. Paulo diz que Timóteo tem que ser exemplo na pureza. Como eu falei, Éfeso era o centro da impureza e da lascívia. As tentações ali eram constantes, eram abundantes. A gente vive num tempo diferente? A gente não vive num tempo diferente. As tentações estão por aí. Você quer beber, tem lugar para beber. Você quer fumar, tem lugar para fumar. Você quer se drogar, tem lugar para se drogar. Você quer andar na prostituição, tem lugar para prostituição. Você quer andar na pornografia, é só ir na internet. Está tudo muito fácil, mas nós vimos no domingo, Deus sempre dá o escape para toda e qualquer tentação, e nós temos que nos posicionar para vivermos em pureza. Existe essa palavra grega que Paulo usa aqui, ugneia, significa pureza física, inocência, integridade de coração, não é? Ou seja, uma pureza em atos, é uma pureza em palavras, é uma pureza em pensamento, é uma pureza completa. 7º ponto, não ser negligente com o dom que Deus nos concedeu.
Como é que a gente encara 2021 aí, prontos para fazer a diferença, mesmo no meio das incertezas, sendo responsável com aquilo que Deus nos deu, não sendo negligente com o dom que Ele nos deu. Não é mesmo? Verso 14 diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Deus deu um dom para Timóteo, provavelmente o dom de ensino e de governo da igreja. Mas cada um de nós tem um dom, não é? Deus tem dado talentos, Deus tem nos separado e nos dado condição, e Ele vai nos equipando. Nós temos que usá-los, não podemos enterrá-los, porque um dia nós iremos dar conta de todos os dons que nós enterramos. O Senhor vai perguntar o que fizemos com eles. Você tem um dom que Deus te deu, use-o para a glória de Deus. E no meio da incerteza que pode vir juntamente com o 2021, deixe Deus te usar para fazer a diferença. O dom que Deus dá, ele serve não só para edificação pessoal sua, mas principalmente para edificação do corpo dele em geral. O dom é um revestimento, uma capacidade, um talento para desempenhar uma função. Cada um tem um dom. Às vezes nós teremos dons que são iguais ou parecidos, mas certamente cada um de nós vai ter um dom, porque nós vamos nos completando, não é? E quando utilizamos esses dons, a igreja vai ganhando corpo e a igreja vai crescendo. Não seja irresponsável, não seja negligente, use o seu dom, use o dom que Deus te deu. Você sabe qual é. Se você não sabe, ore a Deus que Ele vai revelar qual é o dom que Ele tem para você. Possivelmente, como eu falei, o de Timóteo era um. O seu pode ser esse também, ou pode ser outro. Mas o certo é que você deve identificá-lo, detectá-lo e colocar ele em prática. John Stott disse: o dom não é algo humano que seja outorgado por Deus de forma permanente ou estática. Seu vaso humano tem de usá-lo e desenvolvê-lo. Nós somos vasos do Senhor, temos um tesouro tremendo dentro de nós e temos recebido dons dele, melhor dizendo. Então precisamos o quê? Usar esse dom, desenvolver esse dom. Qual é o seu dom? Qual é o dom, não é, de você que está em casa? Como você tem usado? Como você pretende usá-lo em 2021? Oitavo e último ponto. Nós enfrentamos 2021, mesmo com as incertezas que podem vir acompanhando esse novo ano, quando a gente cresce de forma constante e consistente. Olha o que o verso 15 diz: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O nosso progresso tem que aparecer. O melhor elogio que alguém pode falar para você, ou fazer a você, é quando essa pessoa detecta o seu crescimento espiritual. Quando ela te encontra depois de algum tempo e ela fala: nossa, como você cresceu espiritualmente, nossa, como você está maduro, como você está mais sério, mais comprometido, como você sabe mais a Bíblia, nossa, como você agora consegue transmitir a mensagem de Deus de uma forma mais clara, mais sucinta, mais objetiva, como você está firme, como você está forte, como você tem ficado constante mesmo no meio das batalhas. E as pessoas que estão conosco, muitas vezes é mais difícil, né, no dia a dia você ver crescimento. A gente olha para os nossos filhos e nós não nos damos conta de quanto eles crescem, é ou não é? Porque eles estão conosco sempre, mas certamente eles crescem, não é? Eu olho para as minhas e eu vejo como elas crescem, como elas se desenvolvem, não só fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, e isso precisa ser notório, precisa ser visto. Paulo está dizendo aqui no verso 15, medita e nela ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. A todos, Paulo está dizendo, todas as pessoas da igreja têm que ver o teu progresso, Timóteo. Então medita nessas coisas, aprende, não é? E quais são essas coisas? Ele está falando o quê? De tudo aquilo que vem acompanhado para que o crescimento cristão aconteça. Pregação da palavra, meditação na palavra, oração, leitura, o estudo, não é? Essa maturidade, ela vem quando a gente aplica aquilo que a gente conhece. A aplicação do conhecimento chama-se sabedoria, que leva à maturidade. Existe muita gente que é nova, mas é sábia. Existe muita gente que é idosa, mas não é sábia. Tem muita gente que é nova e é madura. E tem gente que é velha e, infelizmente, é imatura. Não é? A gente acaba aplicando para que aquilo vire uma realidade em nossa vida.
Pessoas devem ver não somente a nossa dedicação, mas também o nosso constante crescimento, né? As pessoas verão a nossa dedicação, mas se essa dedicação não vier acompanhada de crescimento, de que adianta? De que adianta? Imagina uma pessoa que vai no ginásio, todo dia ela está lá, ela está se dedicando, mas o condicionamento físico dela não melhora, os músculos não crescem, alguma coisa está errado. Ela está se dedicando, mas não está crescendo? Impossível, não é? Quando a gente se dedica, o crescimento vem. Se a pessoa vai ao ginásio todos os dias e ela faz o que tem que fazer, ela vai crescer, os músculos vão se desenvolver e a forma física dela vai ficar melhor. Cuidar de si e da sã doutrina. Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E Efésios 4:13 fala que nós precisamos, não é, nos preparar e preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá com todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o último ponto é: cresça de forma constante, de forma concisa, de forma consciente e de forma realmente consistente. Amém? A nossa prática, ela precisa estar acompanhada da pregação. Deus trabalha primeiro em nós e através de nós. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, diz Paulo, não é? Em 2 Coríntios 3:2. Nós somos a carta de Deus que as pessoas vão ler. Que carta elas vão ler? Uma carta imatura, uma carta que, não é, estacionou no tempo, ou uma carta que está sempre progredindo, uma carta que está sempre amadurecendo, uma carta que é testemunho realmente do Senhor Jesus. Eu gostaria de concluir essa palavra lendo o verso 16, que é o último verso desse capítulo. Tem cuidado de ti e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Olha a conclusão que nós chegamos aí dessa pregação, que em 2021, se a gente fizer tudo isso, não é, que nós elencamos aqui como pontos que fazem parte desses 8 pontos desse texto, se fizermos tudo isso, Paulo está dizendo que nós salvaremos a nós mesmos e aqueles que nos ouvem. Mas note que essa salvação não é a salvação eterna. Eu não consigo conquistar minha salvação e não consigo conquistar para você a sua salvação. Salvação eterna, só existe um jeito de conseguir, que é que através do sacrifício da cruz que Jesus fez, e só Ele fez, e está feito, e a gente só aceita isso, amém? Mas essa salvação é contra as falsas doutrinas que nós falamos no início. Nós conseguiremos ficar imunes a isso. Se fizermos isso, tanto eu quanto você ficaremos imunes a isso. Nós não seremos enganados por isso. E além disso, nós conseguiremos ajudar os outros, aqueles que nos ouvem, é o que Paulo está dizendo aqui, a fazerem a mesma coisa e serem vitoriosos também. Amém? Eu vou pedir para o Tiago colocar aí na tela, a Kiara coloca também aí, vai passando os pontos novamente, só para nós relembrarmos eles. Não é? Coloca o tema primeiro, Tiago, por favor, e a Kiara vai passando para o pessoal lá de casa. Tema: preparando-se para 2021, fidelidade a Deus em tempos de incerteza. Para continuarmos firmes, fiéis ao Senhor e levarmos as outras pessoas a agirem da mesma maneira, nós precisamos atentar para esses 8 pontos. Primeiro, continuar advertindo as pessoas contra o perigo, o engano da falsa pregação, da falsa doutrina, não é? Dos falsos mestres, dos falsos profetas. Segundo ponto, temos que nos alimentar com a palavra da fé e com a boa doutrina e alimentar outros com isso também. Terceiro ponto, temos que rejeitar as novidades, interpretações ou revelações estranhas. Nem tudo que reluz é ouro, não é? E muitas das coisas que se vê, infelizmente, por aí, é invenção do homem, não tem nada do Espírito. Temos que cuidar com isso. Quarto ponto, temos que cuidar da nossa saúde espiritual, sermos pessoas piedosas,
Cuidar do corpo, mas também cuidar do nosso espírito, fazendo as práticas diárias de devocional para sermos fortalecidos pelo Senhor. 5. Não ser preguiçosos ou descuidados. Precisamos labutar, o texto diz, né? Labutarmos, trabalharmos, nos esforçarmos para agradar ao Senhor. 6. Temos que ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 7. Não ser negligente com o dom que Deus nos concedeu. Temos que trabalhar com os nossos talentos, não é? Temos que exercitar esse dom. Deus nos deu, não podemos enterrá-los. Temos que colocar isso em prática e outras pessoas serão beneficiadas. E finalmente o último, crescer de forma constante e consistente. O nosso progresso tem que ser visto pelos outros. Visto pelos outros. Se alguém chegar para você e falar que você está crescendo e você está se desenvolvendo e amadurecendo, isso é um grande elogio. Continue para que você consiga ainda crescer cada vez mais. Podemos ficar de pé, eu gostaria de orar? Para que Deus possa abençoar aí o nosso 2021 e a gente consiga colocar tudo isso aí em prática e agradarmos ao Senhor, ficarmos firmes contra o dia mau, contra o homem mau, diante das tempestades, diante dos tempos de incerteza, sermos fiéis ao Senhor.